Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz? Sejam muito bem-vindos a mais uma série que nós estamos começando sobre as verdades do Evangelho, e eu quero, juntamente com você, trazer uma palavra que possa esclarecer um pouco mais para você sobre o que é o Evangelho e as verdades que existem dentro dele, tá bom? O texto que eu quero usar hoje está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 1. O verso é o de número 1 e o 2, que diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Veja bem, Lucas aqui, ele está falando a maneira como ele vai escrever o Evangelho, como ele vai trazer a narrativa do Evangelho. Então, mediante aquilo que ele ouviu, mediante os fatos que ele juntou, a investigação que foi feita, ele vai juntar e vai trazer para nós o Evangelho de Jesus, segundo a visão de Lucas. Bom, a primeira verdade que eu quero falar do Evangelho aqui, para trazer para nós as referências que nós precisamos aprender um pouco mais sobre as verdades do Evangelho de Jesus, a primeira verdade que eu quero trazer é que Deus fala de várias formas. Os evangelhos são escritos de formas diferentes, né? No caso de Lucas, ele faz uma investigação de fatos, reúne tudo aquilo que ouviu sobre Cristo e vai colocar a visão segundo os princípios que ele observou. Tendo em vista que o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Isso aqui é uma informação importante. Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. João foi escrito para a humanidade. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito para os gregos porque a linguagem a ser usada era uma linguagem para atingir os gregos. Assim também como Mateus para os judeus e Marcos para os romanos. Tendo esse pequeno básico de conhecimento, você passa a entender a maneira como cada evangelho vai ser escrito. Pelo fato de Lucas ser um médico, ele vai detalhar mais milagres no livro, no Evangelho segundo ele escreve, né? Pelo fato de Lucas trazer também o Evangelho para os gregos, você vai ver um princípio cultural muito grande, falando a respeito do milagre, de Cristo sendo apresentado como homem, mas ao mesmo tempo como Deus, né? Por que Lucas apresenta Cristo ao mesmo tempo como homem e como Deus? Porque para o grego, o homem era visto de forma divina. Por exemplo, todo grego tinha costume de idolatrar Zeus, idolatrar Hércules, esses deuses que são deuses da Grécia. Zeus, por exemplo, é um deus que também se relaciona com homens, né? Hércules é metade homem, metade deus. Então o grego ele tinha muito essa questão de ver divindade em cima dos homens, de enxergar a divindade em cima do homem. E como Lucas ele tinha um propósito de evangelizar os gregos, ele vai usar uma linguagem cultural dos gregos, apresentando Cristo como homem, mas ao mesmo tempo como Deus, né? Quem estudou pelo menos o básico de teologia sabe mais ou menos o que eu estou falando. Você vê que João tem outro significado, ele apresenta Cristo para a humanidade. Não há uma importância de entrar numa temática como essa, né? Já Mateus vai ser escrito para os judeus. Então a linguagem cultural judaica nele, a expressão cultural judaica é muito mais forte em Mateus do que nos outros evangelhos, né? Principalmente os detalhes que Mateus viveu, porque Mateus literalmente foi também discípulo de Jesus, né? Então é importante entender isso aqui, que cada evangelho foi escrito em uma linguagem, cada evangelho foi escrito com um propósito de atingir um povo, uma cultura, né? Agora perceba, foi escrito de forma diferente para revelar também o próprio Cristo, o próprio Deus, que age de maneira diferente. Então isso aqui é interessante, porque a teologia vai definir Deus algumas vezes como multiforme, ou como um Deus que se manifesta de várias formas.
Por isso ele é um Deus que se apresenta em Mateus, é o mesmo Deus que se apresenta em Marcos, é o mesmo Deus que se apresenta em Lucas, mas de forma diferente. Quem conhece um pouco a cristologia sabe que cada evangelho representa uma das visões que Ezequiel teve, né? Lembra daquela visão? Cara de leão, cara de águia, né? Cara de boi, rosto de homem. Não é melhor usar a expressão rosto. Rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, né? Cada rosto, teologicamente, vai simbolizar o evangelho. Por exemplo, o evangelho de Lucas simboliza o rosto da águia. O evangelho de Marcos simboliza o rosto do boi. O evangelho de Mateus vai simbolizar o leão, né? Por isso que o próprio Cristo se apresenta como leão da tribo de Judá. Isso tem tudo a ver culturalmente com o livro de Mateus, que foi escrito para judeus, né? Então, cada evangelho é escrito de uma forma para atingir um povo. Deus usa uma linguagem diferente. Deus se apresenta de forma diferente, mas com o mesmo propósito. Percebe? Isso tudo fala sobre a multiforma de Deus. A maneira como Deus resolve se manifestar para revelar os seus propósitos. Em toda a Bíblia há a multiforma de Deus. Em toda a Bíblia Deus se apresenta de várias formas, né? Você vê na Bíblia em alguns momentos Deus se apresentando como leão. Outros momentos na Bíblia Deus se apresenta como uma pomba. O Espírito Santo vem em forma de pomba, né? Outros momentos na Bíblia, Deus vai se apresentar de forma humana para revelar os seus propósitos, né? O próprio Deus encarnado no Cristo, no homem, para revelar os seus propósitos, né? Não só em Cristo, mas no Antigo Testamento também, às vezes Deus usava uma forma humana para revelar o seu propósito. A teologia chama isso de teofania. Então eu preciso entender isso aqui, que Deus se manifesta de formas diferentes. Que Deus usa vários tipos de linguagem para trazer o seu propósito, para falar conosco, para nos alcançar, sabe? Deus não se prende a método, Deus não se prende a uma forma, Deus não se prende a uma só linguagem. Deus fala de várias formas, ok? Por isso, nós não podemos se prender a somente uma forma, porque Deus fala de várias maneiras. Deus fala de várias formas, sabe? Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: não, é a Batista que vai para o céu, é a Assembleia que vai para o céu, não, que vai para o céu é universal, não, que vai para o céu. Não, cara, você precisa entender o seguinte, que Deus fala de várias formas. Assim como cada evangelho tem uma linguagem diferente, as placas denominacionais possuem uma linguagem diferente, porém atingindo o mesmo propósito. Porque independente da placa, se ela fala sobre Cristo e não quebra os princípios que Cristo está ensinando, o propósito que ela quer atingir é o mesmo. Vai mudar o rótulo, vai mudar o sistema, vai mudar a metodologia, vai mudar a forma, mas o princípio e o propósito continua sendo o mesmo. Então preciso entender isso, que Deus fala de várias formas, de várias linguagens, para atingir um único propósito. Perceba, Deus pode falar de várias formas diferentes. E nós não podemos se prender somente a uma forma. Não, Deus só fala dessa forma. Tem gente que é assim. Não, porque eu não consigo ouvir Deus de outras formas. Para mim, Deus só fala de uma forma. O tradicional fala, não, Deus só fala de maneira tradicional. De maneira suave, não precisa gritar. Deus não é Deus de barulho. Aonde está escrito na Bíblia que Deus não é Deus de barulho? Porque tem textos na Bíblia que Deus se manifestou no meio do barulho. Quando Paulo e Silas estavam orando, Deus mandou um terremoto. Quando Cristo ressuscitou, um dos primeiros sinais da ressurreição de Cristo foi um terremoto que aconteceu naquela região. Então, um dos sinais da manifestação de Deus é o barulho. Deus usa o barulho, Deus fala no meio do barulho. Entende? Agora, eu não posso me prender a essa forma. Deus não fala somente no meio do barulho. Lembra daquele texto quando Elias foi para dentro de uma caverna? A Bíblia fala que passou uma tempestade e Deus não estava numa tempestade. Veio barulhos como de fogo e Deus não estava no meio daquele fogo. De repente veio uma brisa suave e Deus falou no meio daquela brisa. Sabe? Deus falou de maneira suave, tranquila, mansa. Você está entendendo o que eu estou falando?
cada momento na história, Deus se manifesta de acordo com o seu propósito, cara. Você não pode prender Deus dentro de uma caixa e dizer que Deus só vai falar da forma que você quer, da maneira que você quer, porque Deus não se prende a métodos, cara. Quem se prende a métodos são os homens. Deus fala de diversas formas, de várias formas diferentes, para alcançar o seu propósito. Uma das verdades que o Evangelho revela para nós é isso. É que Deus fala de diversas formas, de formas diferentes, para alcançar um único propósito. Não se prenda a uma única forma. Deixa Deus falar o teu coração. Às vezes você está falando, poxa, Deus não falou comigo ainda, eu estou querendo ouvir a voz de Deus. Não, será que realmente Deus não falou? Ou Deus não falou da forma que você quer ouvir, sabe? Porque nem sempre Deus fala de forma profética. Às vezes Deus pode usar um vídeo, às vezes Deus pode usar uma frase, às vezes Deus pode usar a natureza, às vezes Deus pode usar uma criança. Deus fala de várias formas. Deus se revela de várias formas, sabe? A Bíblia fala de uma mulher que veio gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Veja bem, o texto não falou que Jesus não disse nada. O texto disse que Jesus não respondeu palavra para aquela mulher. Porque Jesus não precisa simplesmente só falar com palavra. Ele pode não ter dito palavra, mas ele pode estar mostrando algumas coisas para você. Ele pode não ter dito palavra, mas ele pode estar revelando algumas coisas para você. Ele pode não ter dito palavra, mas ele está trazendo o teu conhecimento, aquilo que você precisa ouvir. Isso aqui é simples. Você está namorando com um garoto e está dizendo, como é que eu vou saber se é de Deus, esse namoro, se eu vou casar com ele, se eu vou continuar com ele? Como é que eu sei isso? A resposta é simples. Deus pode não ter falado com você, ter confirmado se esse relacionamento é dele ou não. Porém, Deus pode estar mostrando para você quem esse cara é. Por quê? Você está namorando com um cara que está te tratando mal, que agride a mãe, e você ainda está pedindo para Deus falar com você. Espera aí, Deus está mostrando para você o caráter dele, e você ainda está dizendo que Deus não está falando nada. É isso que eu quero dizer para você, que nem sempre Deus fala com palavras. Às vezes Deus revela situações, às vezes as circunstâncias que estão ao nosso redor, Deus clareia para que a gente entenda qual é o propósito dele. Então, pega essa palavra no teu coração. Uma das verdades do Evangelho é que Deus fala de diversas formas. Não se prenda a uma forma. Deus não fala só com um método. Deus não é tradicional, Deus não é pentecostal. Deus se manifesta da forma como Ele quer, cara. Tem certas vezes que Deus se apresenta no meio do vento. Outras vezes Deus se apresenta no meio do fogo. A gente precisa só ter sensibilidade para entender e compreender o momento que Deus está falando e a maneira como Deus está falando. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem te edificou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com seus colegas, se inscreve no meu canal no YouTube, ativa o sininho para você continuar recebendo as notificações, tá bom? Beijo no teu coração. Paz.